E é o único momento que eu posso pensar um pouco na minha filha e das coisas que aconteceram. Aí ele começou a desenrolar. A minha filha com 6 anos, e a gente atravessando aquela estrada ali, em Uberaba, veio um caminhão e passou por cima. Eu fiquei só com o bracinho dela. E aquilo, até hoje eu não esqueço. 20 anos. E ele bebia para esquecer. Quando a gente vai lá na lição 459 do Livro dos Espíritos, está lá. Sobre a influência que eles têm, é muito grande. Nossos pensamentos, nossos atos, né? E essa influência é muito maior do que a gente imagina. Inclusive, na lição fala que muitas vezes é tão intensa que eles é que nos conduzem, né? Conduzem os nossos pensamentos, nossos atos. E é interessante a pergunta de Kardec, né, que ele não fala a influência na vida, ele fala nos nossos pensamentos e nas nossas ações, quer dizer, com muito mais profundidade e com muito mais propriedade, né? A pergunta ela é bem... já a 460 fala que a nossa alma é o espírito que pensa. Então são inúmeros pensamentos que abordam, né, que chegam até nós, porque a gente é como essa antena que acaba, né, tendo contato com todas essas energias à nossa volta, né? Toda essa vida que acaba circulando ao nosso redor, né? E muitas vezes são pensamentos antagônicos, contrários, coisas que vão contra, muitas vezes, a nossa maneira de ser, as nossas convicções, né? E aí que está essa grandeza. Nós temos que ter esse discernimento para que a gente não vá, de certa forma, pensar que todos esses pensamentos, essa influência é toda nossa. Então por isso que nós temos o livre-arbítrio, para pensar exatamente aquilo que a gente deve seguir, que tipo de pensamento, que inspiração, ou que influência está tendo para que a gente não tenha o descontrole e não venha... E tem como saber se o pensamento é nosso ou não? Porque, vamos supor, muitas vezes a gente nem para se conhecer a ponto que você falou assim, tem pensamentos que são antagônicos ali, né? Mas às vezes a gente não identifica nem sequer que não são nossos, né? A gente acaba achando que é nosso. E como saber o que é nosso, o que não é? Tem uma forma? Exatamente. Aí você já está lá na lição 461. Como distinguir se são pensamentos nossos ou são sugeridos, né? Via de regra, um pensamento nosso é um primeiro impulso. Aí, num segundo momento, quando é sugerido, é como se fosse uma voz dentro de nós, né? E na realidade, é importante que, como a gente tem um livre-arbítrio para poder perceber e fazer esse discernimento, jamais um espírito de luz vai nos influenciar ou vai pedir para que nós façamos algo que esteja fora de um contexto, fora daquilo que a gente acredita, fora das nossas convicções, ou exigindo coisas demasiado antagônicas que vai nos prejudicar e prejudicar o próximo. Então, eles só vão sugerir coisas boas. Se passar por nós qualquer pensamento ou qualquer sentimento, né, de raiva, de maldade, não é nosso, tá sendo sugerido. E, na realidade, as nossas imperfeições vão se, de certa forma, fazer essa sintonia. Sim, do grego, aproximação, e tonia, encontro. Então, essa proximidade, esse encontro de tonos das pessoas. Então, por isso que, sem ter esse medo da gente pensar nos pensamentos que nos chegam, nós precisamos fazer uma introspecção para saber os nossos pensamentos como é que são, como é que estão as nossas atitudes, como estão os nossos sentimentos. Por isso que a gente sempre fala em reforma íntima. O controle está em mudança interior, para que a gente não estabeleça vínculos que a gente não queira.
por afinidades que de repente a gente nem vai perceber que são antagônicas ou que vão ferir suscetibilidade, que vai, de certa forma, a gente está enveredando pelo caminho da maldade sem que a gente se perceba como tal. Então é importante que a gente faça essa reflexão e também que a gente não deixe que o orgulho, a soberba, nos encastele. É preciso que a gente ouça, porque muitas vezes, como Emmanuel fala, que nossos inimigos são nossos examinadores. E são mesmo. Mesmo aqueles que são nossos inimigos podem nos dar informações preciosas. Então é importante que a gente tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir, né? O indivíduo que apelar para a inspiração é uma evocação. Se fosse distinguir o nosso e o que é sugerido, Deus teria fornecido esse meio. Ou seja, não está claro, ele deixa para que nós possamos fazer isso. Muitas vezes fica de uma forma vaga, e isso é para o nosso bem, para que a gente paute a nossa vida realmente na construção do bem, nas coisas que são realmente que vão ter grande consequência nas coisas, nas atitudes que a gente vai ter, né? Via de regra, na 463, fala que, como eu falei, o primeiro impulso é o bom. Quer dizer, o primeiro impulso é bom ou mal, conforme a natureza espiritual do encarnado, né? De como ele está fazendo essa escuta, de como ele está percebendo essas inclinações. Na verdade, como eu falei, a lição 464 fala que os espíritos bons só vão aconselhar coisas do bem, né? E cabe a nós distinguir isso. A 465 fala que os objetivos dos espíritos imperfeitos é nos induzir ao mal e nos fazer sofrer como eles. É sempre, né? Não diminui o sofrimento, mas fazem pela inveja que sentem de nos ver feliz. Então, eles fazendo mal para o resto da humanidade, isso não diminui o sofrimento deles. Porque eles continuam no grau evolutivo que se encontram. Exatamente. Mas eles sentem um prazer sádico ali de te ver tão mal quanto ele. Sim. Eu não consegui, você também não vai conseguir. Né? E não é só espírito fora da matéria, não, né? Exatamente. Tem pessoas encarnadas com esse perfil, né? Exatamente. É de uma maneira geral as pessoas que ainda têm imperfeições dentro do seu coração. Né? E a 465 fala que o sofrimento que infligem resulta da ordem inferior e do distanciamento que eles estão de Deus, né? De certa forma, isso não vai levar a nada, é como se estivesse num remoinho, né? Quantas reencarnações, muitas vezes, a pessoa precisa para perceber determinadas coisas, né? Imagina no Oriente Médio, quantas reencarnações, e geralmente o pessoal pensa só em luta, em brigar, só em matar. É difícil deles perceberem que por trás de tudo isso tem uma verdade que precisa ser percebida, né? O Leon Denis, ele fala que o amor é o início e o fim de tudo, né? O princípio e o fim de tudo. Enquanto a gente não perceber isso, a gente vai rodopiar e vai andar em círculos. A 466 fala que Deus permite que espíritos imperfeitos nos excitem ao mal. Ele permite para provar a nossa fé, para ver a nossa convicção dentro daquilo. Por isso que aqui é uma escola. É para que a gente possa, tudo aquilo que a gente estudou, tudo aquilo que a gente fraquejou, as dificuldades que a gente teve, tudo que a gente se propôs a realizar na atual encarnação, é a provinha, para saber se realmente a gente está apto a mudar de ano, a dar um upgrade em nossas vidas, né? Se a gente consegue um pouquinho de evolução naquele momento, nesse momento que a gente vive, né? E também
permite que esses espíritos imperfeitos nos excitem no mal para saber a nossa inconstância no bem. Se a gente está realmente, apesar dos pesares, das dificuldades, né? É muito comum, eu não vou fazer mais isso porque eu fiz aquilo, mas a pessoa veio em cima de mim, a pessoa não deu nem, não está nem aí, nem agradeceu. Então, mas não, nós temos que fazer para Deus, nós temos que fazer por nós. Na realidade, todo o bem que a gente faz para o outro, nós estamos fazendo por nós mesmos. Nós estamos fazendo essa experiência para que a gente possa suportar esses reveses, para que a gente não deixe que essas coisas possam nos afetar e possam nos trazer uma inflamação do ego, né? Aceitar, na realidade, quantos espíritos com dificuldades que a gente vai conviver e a gente vai precisar aprender a conviver. Porque nós é que vamos ganhar e receber os frutos de tudo isso que a gente conseguiu superar e suportar, né? E até mesmo quando a gente mergulha na matéria com o esquecimento do passado, com a influência do corpo físico, com as suas sensações, com a liberdade dos espíritos de nos influenciar, é aí que a gente vai saber realmente se aquilo que a gente aprendeu, talvez na erraticidade, se a gente inseriu como valor verdadeiro, né? Exatamente. Porque eu fico imaginando assim, talvez antes dessa encarnação, eu posso ter saído ali do umbral, fiquei numa colônia, estudando, me reerguendo, anos ali, talvez séculos, e ouvindo sobre a moral, sobre o bem. Talvez a gente pode ter participado ali de um grupo socorrista, mas ainda com aquelas imperfeições, mas lá a gente está, de certo modo, depois desse resgate, vamos dizer assim, num ambiente seguro, protegido, não está com a influência do corpo físico. Agora, quando a gente mergulha na carne, renasce, aí tem propostas, tem sensações, tem o meio. E aí, será que aquilo que a gente preparou, ficamos um século ou mais lá no plano espiritual? Eu falo, não, já venci, tirei de letra. Muitas vezes por prepotência, por arrogância, a gente sempre acha que Já a está gente pronto. está pronto, mesmo no dia a dia, nas relações pessoais, né? Eu sempre acho que eu estou mais evoluído que o outro de certa forma acabou se desesperando, né? E é interessante. Você me fez lembrar de uma passagem, Chico Xavier, ele distribuía cestas básicas lá, né? E acho que era domingo, se não me falha a memória. Aí sempre vinha lá o fulano de tal, um bêbado, cantarolando. Cantava alto. E todo mundo chegava pro Chico. Chico, vamos embora que vai chegar aquele lá, o cantor, tá? Não sei se era Nelson, não sei. É o cantor. E ele cantava Silvio Caldas, ele se empolgava. E o pessoal achava horrível. Aí o Chico, com maior tranquilidade, uma paciência, não, meus amigos, é bom que ele alegra, né, e tal. Não, Chico, vamos embora e tal. E aí, antes deles ir embora, aí esse cantor falou, nossa, eu agradeço tanto, Chico, e eu me sinto tão bem quando eu venho aqui cantar. O seu Chico deixa eu cantar, ele é tão bondoso e tal. E é o único momento que eu posso pensar um pouco na minha filha e das coisas que aconteceram. Aí ele começou a desenrolar. Nossa, a minha filha com 6 anos e a gente atravessando aquela estrada ali no Uberaba. Veio um caminhão e passou por cima. Eu fiquei só com o bracinho dela. E aquilo, até hoje eu não esqueço. 20 anos. E ele bebia para esquecer. Quer dizer, tinha uma história. E só ali ele conseguia pensar um pouco na filha, conseguia um pouco esquecer aquilo. Ele se sentia útil porque o Chico permitia que ele cantasse e tal, ele se sentia útil, né? E, quer dizer, todo mundo tem uma história, né? E muitas vezes a gente julga. A gente já coloca um muro sem saber o que está acontecendo por trás daquela alma, né? Sem saber. E se fosse eu vivenciando aquela história, como que seria, né? É interessante, né? Então, será assim, que a gente ia ter a estrutura que ele a teve? estrutura que ele teve, exatamente. Porque às vezes ele tá mal, mas talvez nós não estaríamos nem nesse patamar que ele se encontrava, né? Porque Exato.
É uma tragédia, né? Exato, uma tragédia que viveu, né? A 470 fala que nenhum espírito recebe a missão de praticar o mal. Nenhum. Faz pela sua própria conta e risco, né? E claro que vai sofrer as consequências pelos desmandos, pelos exageros, pela maldade, pelas consequências que vier causar a um terceiro, Até né? porque é uma diferença muito grande na outra que você disse, né? Que Deus permite que os espíritos inferiores nos testam para nos provar. Mas daí a dizer que eles têm uma missão Não existe, Não, né? não existe missão. E Deus permite porque para saber até que ponto nós já estamos, né? Nós temos que fazer prova, né? A gente vai na faculdade, faz um ano, no final do ano a gente faz uma provinha para saber se a gente está apto ou não. É mais ou menos assim. É só na prática, na experiência, no dia a dia ali, é que a gente vai poder aferir realmente o quanto né? Muitas vezes a gente fala de amor bonito, fala de Deus e tal, e num determinado momento alguém pisa no nosso calo, a gente já, né, toma uma atitude totalmente contraditória, não convincente, que não, né, é Parece uma interessante. outra pessoa, né? Parece outra pessoa, que nem aquele filme, Um Dia de Fúria, né? Lembra? É mais ou menos assim. Então faz por tem consequências. E Deus então pode deixar fazer para experimentar, mas nunca pede o mal. Cabe a cada um repulsá-lo, né? O Leon Denis escreveu um livro, O Espiritismo e o Clero Católico. Fantástico. Ele contrapondo todas as questões, contradições do clero. São dois padres lá da França que ele contrapõe. Não vou lembrar agora detalhes, tal. Manassé e Bouzé. É um nome. Bom, e é interessante ele fazendo esse contraponto. Então, acho que foi super legal naquele momento, porque, vamos ver, até então, as escolas iniciáticas era só para alguns, né? Só para alguns, um grupinho lá né? E o resto era o resto, olha, não, vocês vão queimar no fogo do inferno, porque não sei o que, porque não trazia consolação nenhuma, não dava interesse nenhuma de mudança das pessoas, não havia perspectiva nenhuma de evolução, de mudança, né? Então, eram aqueles iniciados e o resto, a plebe, né? Os iniciados, Então, você diz quem? Os líderes religiosos ou não? sim. E o Leon Denis contrapõe isso. E ele pega os próprios exemplos dos místicos daquela época, dos escritores daquela época, e é super interessante o que ele faz. Eles mesmos tinham contradições. Eles mesmos falavam mal, que não existia reencarnação, que era do demônio, que era não sei o quê. E lá no final, pensando bem, a reencarnação é provável que tenha. Eles mesmos, sabe? Então é interessante, ele traz um estudo disso muito interessante nesse livro, sabe? Contrapondo, utilizando os próprios argumentos que a Igreja Católica tinha lá, o jornal Lideal, o jornal não sei o quê, para contrapor o Espiritismo. Então, assim, a gente já vai falar das contribuições, né? Não a influência, mas das contribuições. E eu acho que até mesmo o papel dele de se pôr ali a debater é algo que às vezes a gente até deixa de fazer hoje, né? Em todas as épocas, de raciocinar, né? Porque vamos supor, alguém que já nasceu dentro de uma religião, dentro de uma crença, dentro de um dogma, às vezes nem sabe o porquê aquilo é assim, né? Não, sempre foi assim, né? Exatamente. Eu oro assim, eu faço assim, as regras que eles me dão é assim. Sim. Agora, isso a gente tem que ter esse espírito de questionador no bom sentido, né? Sim. Nós temos essa fama, né? O espírita de questionador. Mas guardadas as devidas proporções e utilizando de uma maneira
saudável, harmônica, Sim, com bom sim. senso, né? Ela é importante, porque você não fica à mercê, você não fica escravo, né? Então é importante, por isso que a gente fala fé raciocinada. Então nós temos que pensar sobre isso, raciocinar sobre isso. Caindo naquele extremo, igual um líder religioso muito tempo, não sei se era protestante, né? Que fez um suicídio coletivo Ah, o Jim Jones. com seus seguidores. Jim Quer dizer, Jones, é isso. né, Acho vamos que dizer, década de 80, uma coisa assim. então, Jim quer dizer, Jones. É. se aqueles que estão com o líder ali, seja de qual religião for, forem questionadores, não, mas por quê? Mas por que que eu vou Sim, ali, né? sim, Não se exato. permitiria cair na Uhum. mão de tantos outros, né? Que não é só no protestantismo, né? Teve tantos João de Deus e tantas outras Sim, líderes ali que são lobo na pele de cordeiro ali, se fazendo passar, né? exato, exato. Por isso que Kardec fala que é importante você eh, eh, negar, negar Nove, nove nove verdades. mentiras, Não, negar nove. no... eu Vai lá, gosto vai lá. do que aceitar uma mentira. Negar 9 verdades do que aceitar uma E- mentira, Isso, né? Acho isso, que é isso, bem dentro isso, desse contexto que a gente isso. está falando. Essa prudência dele, né? É a prudência, né? É exatamente. E eu vejo assim que o Espiritismo foi extremamente democrático, né? Muito democrático. Então, assim, que nem a Aliança Espírita Evangélica tem as escolas iniciáticas, da qual eu estou fazendo parte agora, a 11ª turma de Escola de Aprendizes do Evangelho. É super democrático, né? Hoje todo mundo tem acesso, todo mundo pode conhecer essa verdade, pode ter acesso a isso. Não tem, né? Eu não sou pastor, eu não sou padre, eu não sou nada. Eu sou alguém como qualquer um que está em Estudando em busca da conjunto, né? verdade. É, exatamente, né? Então, super democrático, super aberto. Então, acho que é legal. Deu poder para o ser humano, né? Ele não ficou à mercê, não se escravizou dentro de uma crença, dentro de uma religião, né? Não é a religião que salva, não é, né? É a verdade que você busca, é a caridade que você faz, né? O quantum de bem que você produz, né? É interessante. O Jesus te ia E perguntar, uma... o ar tá muito gelado ou não? Não, Tá bom? tá bom, Tá. Se para tiver mim, incomodado, tá você me bom. avisa, hein? Não, não, tá bom para mim. E é interessante que naquela época, inclusive nesse livro, ele fala assim, porque o padre falou que não, nunca ninguém provou e tal. Aí ele falou, nunca também ninguém provou do diabo, nunca ninguém viu o diabo e tal. É muito interessante as colocações que ele faz, de uma forma, né, Elegante, bem né? elegante, bem O bacana. Kardec também Foi teve super. uns debates assim na Revista Espírita, né? Aham, Na Revista Espírita aham. ele publicava e tinha questionamentos, questões ali de apontamentos de padres e aqueles que eram, que não estavam só esculachando, né? Aqueles que estavam fazendo de forma, como você falou assim, Uhum. questionando mesmo, mas com Questionando. seriedade, Com lógica, com ele lógica, com colocou dentro da lógica. Revista Espírita. Uhum. Eu pensei na música, quanta coisa bonita, né, de poesia que trouxe. Muitas vezes, alguns artistas falam que acordou à noite, em 2 minutos fez uma música. Isso é muito comum. Será que foi ele? Será que Letra e ele... melodia, E né? melodia, exatamente. O Milton Nascimento cantando lá. Mande notícia do mundo de lá. Não vou cantar porque senão eu vou estragar o teu programa aqui. Diz quem fica, me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Lembra? E por aí vai. Ah, e aí essa, essa comunicação, a gente lembra da Roberto Carlos, né? O Roberto Carlos teve uma música que é uma psicografia do Chico Xavier. Acho que poucas pessoas sabem disso, né? Que foi Emmanuel que trouxe, né? Que é o homem. Um certo dia um homem esteve aqui, né? Então, você vê, é contribuição que a espiritualidade está dando e está na nossa boca aí, né? E aí, tu és a verdade, Jesus Salvador, quando eu quero falar com Deus, paz na terra, Apocalipse,
aleluia, aleluia. Ele está para chegar, ele está para chegar. Quer dizer, tantas contribuições. Esses aí são de diversos cantores ou só do Roberto Só do Carlos. Roberto Carlos? Roberto Carlos, isso. E essa Claro. do homem é, vamos dizer, o Chico que recebeu e passou. As outras, Ele teve visita lá, foi na década de 70. mas essas outras que Foi- você descreve foi o Não, próprio aí, Roberto que já teve uma até intuição. o que eu sei foi dele, Tá. dele e do Erasmo, Tá. né? Possivelmente por inspiração, porque tem muita coisa de espiritual ali, entendeu? E você estava Então, dizendo que o Roberto Carlos esteve lá com o Chico. esteve lá com o Chico, isso. E lá, aí me parece que o Chico pediu para manter segredo e tudo mais. Aí depois acabou, eu fiquei sabendo no Centro Espírita Luz da Verdade, né? Então, eu estou vendendo peixe, né? Então, eu não sei integralmente, né? Mas é possível sim. Foi na década de 70. Eu sei que a música é de 1973. E aí eles colocaram a melodia, né? Embora a ciência não comprove a psicografia, né? A psicografia foi aceita nos tribunais, em muitos processos. É interessante. E é interessante a psicografia, né? Qual seria a primeira psicografia, né? A primeira psicografia que a humanidade conheceu foi através de Moisés, né? Da escrita nas Uma tábua ali, pedras, né? na tábua. É, exatamente. Então, onde teve os 10 mandamentos. Então, foi a primeira Que é a base psicografia, do, que é a base, exatamente, a base de tudo. E aí, eu posso relatar aqui, em 1976, o juiz Orimar Ponte levou em consideração depoimento de uma psicografia do Chico Xavier sobre o assassinato do João Henrique França. O João Batista, ele assassinou Emanuel Gregores e foi acusado, mas depois foi absolvido. E foi muito importante, levou muito em consideração essa psicografia. Depois, esse mesmo juiz Orimar, também teve uma morte acidental de Maurício Garcês Henrique. O réu foi absolvido. Em 1980, em Campo Grande, o juiz aceitou a psicografia do Chico Xavier sobre a morte de Cleide Maria. O réu era José Francisco Marcondes e foi inocentado. É interessante que a Constituição Federal, ela veda provas ilícitas. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, mas, pelo que eu pude perceber, não é o caso aqui, não há ilicitude. O artigo 333 do Código de Processo Civil fala que todos os meios legais, bem como aqueles moralmente legítimos, ainda que não especificado no código. Então, aí é que está o pulo do gato. É aí que entra a psicografia. Ainda que, né, porque podem surgir outros meios, e como surgiu, né, de 50, 60 anos para cá. São hábeis para provar a verdade dos fatos em que se funda a ação ou a defesa, a demanda, né, no processo. E aí nessas mensagens são os próprios espíritos que vêm Que vem... dizer o que aconteceu de verdade ali. Isso, exatamente, Não fui eu, não foi ele. Teve um que foi acidental, Isso, né? aquele Que eles tiro acidental. estavam brincando com a arma. Isso. Tá aqui. Eu acho que eu vou chegar nela. Então tá. depois eu volto aqui. Não, pode continuar aqui, pode depois eu vou continuar. Eu acho que aqui eu me... Eu achei que era um desses que você tinha citado, eu me antecipei. Não. Prova documental. Meio de prova para chegar à verdade dos fatos litigiosos.
mediante uma coisa capaz de representar um ato. Então, pode ser papel escrito, foto, filme, fita, desenho, né? Qualquer coisa. Então, tem essa abertura, tem esse... mais importante no processo civil, para certos fatos, só para ele se prova. Então, tudo aquilo que é possível de prova. Então, ele abre essa exceção aqui, não especificado nesse código. Então, acho que está bem claro. Aí tem, lá em 21 de outubro de 1982, Mandaguari, no Paraná. Um PM, Aparecido Andrade Franco, um tal de Branquinho, que matou o deputado federal Heitor Cavalcante. A psicografia inocentava o réu, o PM, mas o tribunal do júri considerou culpado por 5-2. Então essa teve desvantagem aí. Embora inocentava o PM, que não teria sido ele, não teria a bala disparada da arma dele, mesmo assim o tribunal do júri considerou ele culpado. 1985, acusado de matar a esposa, Cleide Maria Dutra de Deus, que era ex-miss, lá de Campo Grande, João Francisco Deus, acusado de homicídio doloso, foi absolvido pelo tribunal do júri por unanimidade. Olha que interessante. Psicografia. 30 de maio de 2006, Viamão, no Rio Grande do Sul. Uma psicografia inocentou Yara Marques Barcelos, acusada de matar o amante por 5-2. A psicografia do médium Jorge José Santa Maria, da Sociedade Beneficente Espírita Amor e Luz. Acabou inocentando. E por aí vai. É bastante interessante, né? Tem mais algumas coisas aqui do Código de Processo Civil, mas acho que é isso. A psicografia, bom, aqui está mais específico. Documento é qualquer escrito, aqui já é doutrina do processo civil. Documento, qualquer escrito, instrumento ou papel público ou particular. A psicografia não é prova ilícita, ilegal e ilegítima. Portanto, não tem vedação constitucional. Então, não é proibido, ela está nesse vácuo, né? Não é meio de prova previsto nos códigos, mas pode ser considerada uma prova inominada, porque existe essa previsibilidade no código de ser uma prova inominada. Ela não tem nome e tal, mas ela, de certa forma, é o juiz que vai decidir. Exatamente. Se ele acata ou não. Exatamente. Tem no código, inominada. Quer dizer, já prevendo o que vai surgir. É tudo aquilo que pode colaborar para entender o fato jurídico. E o juiz é que vai ter essa prerrogativa, digamos assim. E Adalberto Aranha, em 1987, ele deixou bem claro isso dentro da doutrina jurídica, né? Provas nominadas, aquelas que são específicas em leis. Então, né? A, B e C. E provas inominadas, não está descrito, mas são possíveis de poder ser admitida. Falando em psicografia, e como você já falou que não é só dentro do espiritismo, dá a impressão que a gente está puxando só a sardinha, né? E a nossa ideia é falar de espiritualidade como um todo, tudo, mundo amplo, né? Falar em gênero, não espécie, né? Da espiritualidade. Tem um livro, Manuscritos do Purgatório, de uma freira da Ordem de Santo Agostinho. Ela psicografou no século XIX e a igreja autorizou esse livro, que é da edição
Então é uma psicografia Paulinas. aceita pela Igreja Católica. Exatamente, exatamente. É interessante. Carlos Augusto Perandrea, no livro dele, A Psicografia à Luz da Grafoscopia, ele é um cientista. Ele estuda a letra, o formato, tipo, a tensão, tal. É um estudioso. E aí, ele é professor da Universidade de Londrina. Ele analisou todas essas psicografias e assinatura. E ele, em 400 casos, ele confirmou, porque aí ele foi checar com a família, né? Inclusive pegando documentos do falecido e tudo mais, tecnicamente, cientificamente. De 400 casos, ele assinou embaixo, ele confirmou 99,5%. Ele garante. Que muita psicografia do Chico, quando ele, principalmente para as mães ali, né, que a gente já mencionou, era a letra a sempre mais comum do Chico, mas no final, na hora de assinar, era a assinatura que batia, em muitos casos, a Isso. assinatura que estava no documento, Isso. a assinatura que ele assinava os bilhetinhos em casa. Para não ter dúvida. É interessante. O Divaldo, um dia, só para a gente ver que a espiritualidade, né, não dorme, a gente aqui se descuida. Teve uma ocasião que o Divaldo comenta, ele estava, e de fato ele estava com um problema no coração. E realmente o médico tinha desenganado ele, né? Aí ele ficou lá com o cobertorzinho dele no sofá, bonitinho, né? Deu hora de ir pro centro e falou, não, eu tô mal, vou morrer, meu. Aí Joana de Ângeles, a mentora dele, chega. Chico, vamos. Divaldo, né? Divaldo, desculpe, Divaldo. Chico, vamos trabalhar. Divaldo. Divaldo. Desculpe, claro. Vai entrar no... Vai pro corte. Pro corte. Aí, Divaldo, minha senhora, a senhora não vê que o médico me deu 3 meses de vida. Eu tô com uma inflamação, tá necrosado, e de fato tava. Aí ela falou, não, mas vamos trabalhar, mas a senhora não vê que eu tô 90% morto. Chico, isso não há problema, Chico. E eu que estou 100% morta. Aí ele ficou sem. Aí eu falei, não, mas eu não posso, veja. Não, Chico, vamos trabalhar. Não, mas e se eu morro? Não, mas você morre trabalhando. Olha que bênção. Não. E de fato, ele levantou, tomou seu banho e foi lá. Aí ele falou que depois de 3 meses, que era a data limite, ele estava no velório do médico, e aí ele ainda ironizou. E eu fiz uma prece muito linda para o meu médico. Isso há 40 anos atrás. Ele está com 93, 94 anos, né? Então, assim, a espiritualidade, veja, é assim, faz pelos outros e não se preocupa que nós vamos fazer por você. Mas, né? Chico não tem aquele livro do Chico, busca e acharás. Então, assim, busca ser melhor, busca fazer tua parte, busca semear o amor, tenta se anular, tenta não pensar que o teu sofrimento é maior, pensa que o outro precisa de ajuda, pensa, né, que nós vamos estar sempre presentes. Então, assim, acho que como há essa contribuição e a gente não percebe. E todos os dias a gente está tendo essa contribuição e a gente não percebe. Posso dar um depoimento aqui? Sim, fica à vontade. Vou dar um depoimento. Eu não falei para ninguém, mas é muito interessante. E pensando nisso, eu também, essa semana, eu tive uma queda, estava com um problema no braço, não podia fazer nada e tal. E na casa, quando eu cheguei, eu sou o primeiro a chegar, eu gosto de chegar antes. Na casa espírita. Na casa espírita, perdão, Aí eu cheguei lá, comecei a fazer contato, né, com
popular da casa, né? Mentor, tal. E aí eu senti a presença de uma amiga que nos colabora lá. Uma freira, ela colabora lá. E aí eu fiquei emocionado e de repente eu comecei a esfregar as mãos e eu coloquei na parte que eu estava afetado. E aí eu mesmo me emocionei e tal. Eu falei, não tem por que duvidar, não tem. Sabe, a gente está sendo assistido todos os tempos, tudo. A Nina, a filha do Peixotinho, ela fala uma coisa e tem prova. Ela fala que ela fala o papai, um amigo do papai, ela fala muito carinhosamente. Até hoje marcou muito ele, né? Ele marcou muito para ela, né? E aí ele fala que um amigo dele foi procurá-lo, né? Porque o pai dele, ele era engenheiro e o pai estava com problema e tal. Mas ele não acreditava, sabe? Ele foi lá, mas ele não acreditava. Mas como era amigo dele, falou, e era o pai dele, né? Viu? Pode fazer aí, dá um jeito e tal. Aí diz que eles foram lá que o Peixotinho fazia materialização, né? Aí materializou-se a irmã Sheila. E aí ela diz que veio algumas outras entidades com uma aparelhagem que ela nunca tinha visto. 1962. Aí, esse maquinário, então, aí ela começou a fazer o exame desse senhor. E aí tem provas. Eu não sei te dizer, não me aprofundei, não sei se é fotos, documentado, eles guardam até hoje. Acho que tem um museu lá, entendeu? E o que é esse laudo? Uma tomografia. Não existia tomografia. E é uma tomografia. Olha que interessante. Depois que ela ficou sabendo e pesquisando. E eles ficaram com essa tomografia. Isso. Ela diz que tem prova lá. Entendeu? Olha que interessante. É que quando a gente ouve dizer que o plano terreno é uma cópia imperfeita do plano espiritual, sim, é porque sim. Tem muitos avanços que ainda não chegaram, que já existem, né, no plano espiritual. Sim, e eles vão através do merecimento, através da necessidade, né, do bom desempenho ou da finalidade a qual se destina. Isso vai sendo liberado para que haja, né, um perfeito. Você vê, 40 anos atrás, nosso avô morria, né? Hoje não, hoje a gente tem várias, né? Então é super legal. Então, pouco a pouco, a gente vai tendo esse apoio, né? Para que a gente possa viver mais e melhor, né? Meu pai faleceu há 6 meses. Eu sinto muito a sua falta. Como fazer para saber se ele está bem? Olha, é difícil, né? Mas assim, se ela tiver fé, se ela acreditar que a vida continua, se ela acreditar que todos nós temos alguém que vela por nós, que é nosso mentor, que é como um pai, um professor, alguém que nos acompanha e tal, pode ter certeza que ele não vai estar desassistido. Que ela tenha fé, que ela tenha certeza de que a vida continua, de que alguém vai estar por ele, vai estar olhando, entendeu? Não sei qual foi a forma de desencarne, mas suponhamos que tem uma doença terminal, um problema. Ele vai direto para um hospital, vai ser cuidado, tudo vai ficar bem. Que ela serene o coração, que ela tenha fé, tenha certeza que o Pai não desampara em qualquer momento, em qualquer circunstância de nossas vidas, né? Só precisa um pouquinho de fé da parte dela. Acreditar que a vida continua, que nós estaremos sempre desamparados. Se ela leu as obras, vários romances, se ela sabe da história do André Luiz e de tantos outros, né, que acabaram
passando por poucas e boas, e, né, mesmo a história do Gregório, né, da impressão que, puxa, o cara é mau, não tem jeito, não... Tem jeito, sim, tem jeito, é o tempo, só o tempo e o amor. Aquela cena quando ele pega a espada, né, e tal, que ele quer matar o espírito é a mãe dele. Ele fala, eu só quero o amor, eu só tenho um amor para dar para você, meu filho. E ela abraça como um filho amado. Quer dizer, ela desencana, fica tranquilo que com certeza ele estará bem. Perfeito. No livro do Libertação, né? Essa cena do Isso, Gregório, séculos que a mãe tá buscando, né? Exato. E se me permite só acrescentar, eu vi também o Raul Teixeira falando que a gente continua sendo quem nós somos. Então, basta saber que o seu pai, sendo uma pessoa boa, amorosa, Sim. como ele era bom, ele vai ter uma sequência boa, né? Sim. No plano espiritual, né? Eu quis dar o exemplo, Sim. o pior, O oposto, o oposto mesmo vai aquele... ter apoio de Isso, então imagine aquele que é imagina bom. que exatamente, Perfeito. isso que eu quis, essa metáfora que eu quis fazer, Sim. para ela ficar tranquila.